Imagine um livro que promete desvendar mistérios ocultos, revelar verdades profundas e, ao mesmo tempo, causa um arrepio na espinha de quem o lê. Este é o livro do Apocalipse e hoje vamos mergulhar em um de seus capítulos mais assustadores, o capítulo 9. Você já se perguntou por que tantas pessoas temem esse capítulo? O que há nele que provoca tanto medo e apreensão? Se você já teve essa curiosidade, fique aqui comigo, porque você não está sozinho. Muitos temem o capítulo 9 do Apocalipse, mas poucos realmente entendem o porquê. Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe desse capítulo e revelar os segredos que ele guarda. Vamos descobrir juntos o que está por trás das visões aterrorizantes e dos símbolos misteriosos. E mais importante, vamos entender o que essas revelações significam para nós hoje. Você vai se surpreender ao perceber que há muito mais do que aparenta. O capítulo 9 fala de anjos que tocam trombetas, poços de abismo que se abrem e criaturas terríveis que emergem, causando dor e tormento. Parece um cenário de pesadelo, não é? Mas há uma razão para tudo isso, e entender essa razão pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o Apocalipse. Se você já sentiu medo ao ler esse capítulo, ou se simplesmente quer entender melhor o que ele significa, você está no lugar certo. Vamos abordar as dúvidas e os medos comuns e oferecer uma visão clara e compreensível sobre esses eventos proféticos. Não perca a oportunidade de desvendar esses mistérios comigo. E antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever no canal. Aqui, nós exploramos temas bíblicos profundos de maneira clara e envolvente. Então, se você quer continuar aprendendo e descobrindo mais sobre as Escrituras, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora, prepare-se, porque vamos entrar no mundo fascinante e aterrorizante do capítulo 9 do Apocalipse. Vamos juntos entender por que este capítulo causa tanto temor e o que realmente ele tem a nos dizer. O capítulo 9 do Apocalipse começa com a visão de um anjo tocando a quinta trombeta. O som que ecoa marca o início de eventos aterradores. Um anjo cai do céu e recebe a chave do poço do abismo. Ao abrir o poço, uma fumaça densa e escura emerge, escurecendo o sol e o ar. Da fumaça saem criaturas parecidas com gafanhotos, mas com características que as diferenciam drasticamente dos insetos comuns. Esses seres são descritos como tendo o poder de escorpiões, capazes de infligir tormentos terríveis aos homens que não possuem o selo de Deus em suas testas. Essas criaturas não matam suas vítimas, mas causam um sofrimento tão intenso que as pessoas desejam a morte, mas não conseguem alcançá-la. A descrição dessas criaturas é pavorosa. Parecem cavalos preparados para a batalha, com coroas de ouro, rostos como de homens, cabelos como de mulheres, dentes de leão e couraças de ferro. O som de suas asas é comparado ao som de carros puxados por muitos cavalos correndo para a batalha. Eles têm caudas e ferrões como os de escorpiões, e seu líder é o anjo do abismo, chamado Abaddon. Abaddon, mencionado no capítulo 9 do Apocalipse, é uma figura intrigante e assustadora. O nome Abaddon vem do hebraico e significa destruição, ou lugar de destruição. Em grego, ele é chamado Apolion, que também significa destruidor. Esta figura aparece como o líder das terríveis criaturas que emergem do poço do abismo, quando o quinto anjo toca a sua trombeta. No contexto bíblico, Abaddon é descrito como o anjo do abismo, uma entidade que comanda as forças demoníacas liberadas para causar tormento aos que não têm o selo de Deus em suas testas. A sua liderança sobre essas criaturas sugere uma autoridade e um papel específico na execução dos julgamentos divinos. A escolha dos nomes Abaddon e Apolion enfatiza sua natureza destrutiva e o propósito de sua missão, que é infligir punição e sofrimento.
Abaddon é associado ao conceito de destruição tanto física quanto espiritual. No Antigo Testamento, a palavra Abaddon aparece várias vezes, referindo-se a um lugar de destruição, um reino de morte. Por exemplo, no livro de Jó, Abaddon é mencionado junto com Seol como um domínio de ruína e morte. Esta associação com o reino dos mortos e a destruição total reforça a imagem de Abaddon como um ser de poder devastador. A figura de Abaddon no Apocalipse também pode ser entendida simbolicamente. Ele representa o auge do mal e do caos que será solto no mundo durante os tempos finais. Como anjo do abismo, Abaddon é uma personificação das forças demoníacas que foram contidas até o momento determinado para sua liberação. Sua liderança sobre as locustas que causam tormento por 5 meses destaca seu papel crucial no cumprimento dos juízos divinos. Além das descrições bíblicas, Abaddon aparece em algumas tradições judaicas e cristãs como um demônio ou um príncipe do inferno, responsável por governar os espíritos malignos. Esta visão é menos comum nas escrituras canônicas, mas reforça a ideia de que Abaddon é uma figura de grande poder e malevolência. A menção de Abaddon no Apocalipse serve para sublinhar a seriedade do julgamento e a necessidade de estar preparado espiritualmente. O tormento que ele e suas criaturas infligem é um reflexo das consequências do afastamento de Deus e da recusa em aceitar a salvação oferecida por ele. Para os fiéis, a figura de Abaddon é um lembrete do poder protetor de Deus, que sela os seus escolhidos contra tais tormentos. Em suma, Abaddon é uma figura complexa e multifacetada, representando tanto uma entidade literal de destruição quanto um símbolo das forças demoníacas liberadas nos últimos dias. Sua presença no Apocalipse é um componente essencial da narrativa de julgamento e redenção, enfatizando a gravidade dos tempos finais e a necessidade de estar em comunhão com Deus. O 6º anjo toca a trombeta, liberando 4 anjos atados junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos, preparados para aquela hora, dia, mês e ano, são soltos para matar 1/3 da humanidade. Eles lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros. As cavalarias, descritas como tendo cabeças de leão e caudas de serpentes, soltam fogo, fumaça e enxofre de suas bocas, matando muitos. A visão é intensa e aterrorizante, refletindo a destruição e o caos. Dentro do contexto do livro do Apocalipse, o capítulo 9 é uma continuação das visões apocalípticas reveladas a João. As trombetas representam julgamentos divinos progressivos sobre a terra, cada uma intensificando a calamidade sobre a humanidade. Os eventos descritos neste capítulo são uma parte crucial da série de julgamentos que culminam no fim dos tempos. Os símbolos e imagens apresentados no capítulo 9 são ricos em significado. O poço do abismo representa um lugar de confinamento e maldade extrema. A fumaça que escurece o sol e o ar simboliza a propagação do mal e a corrupção moral que invade a terra. As criaturas semelhantes a gafanhotos, com características aterrorizantes, podem representar forças demoníacas projetadas para causar tormento espiritual e físico. As coroas de ouro podem indicar um falso sentido de autoridade ou realeza, enquanto seus rostos humanos e cabelos de mulheres podem sugerir uma aparência enganadora. Os dentes de leão e couraças de ferro indicam ferocidade e invulnerabilidade, e o som das asas, como carros de batalha, sublinha o caos e a guerra. A libertação dos 4 anjos do rio Eufrates sugere a liberação de forças previamente controladas, desencadeando uma destruição em massa. O número de cavaleiros, 200 milhões, enfatiza a magnitude da devastação. O fogo, fumaça e enxofre são reminiscências das pragas do Antigo Testamento, indicando um julgamento divino severo. Este capítulo é temido por muitos devido à intensidade e à natureza gráfica das visões.
A ideia de um tormento insuportável, a impossibilidade de escapar do sofrimento e a vasta destruição retratada provocam um medo profundo. Porém, é importante lembrar que essas visões têm um propósito dentro da narrativa apocalíptica: mostrar a gravidade do julgamento divino e a necessidade de arrependimento. Ao entender o contexto, os símbolos e o propósito desses eventos, podemos começar a ver o capítulo 9 do Apocalipse sob uma luz diferente. Ele não é apenas um relato de terror, mas uma parte vital da mensagem apocalíptica que visa despertar a humanidade para a realidade do julgamento divino e a urgência de buscar a redenção. É um chamado à reflexão e ao entendimento profundo das Escrituras. Quando o quinto anjo toca a trombeta, um novo evento cataclísmico começa. Esse toque não é apenas um som, mas um sinal de que algo monumental está prestes a ocorrer. Do céu, um anjo cai, trazendo consigo a chave do poço do abismo. Essa imagem poderosa de um ser celestial caindo e possuindo a chave para um reino de escuridão já provoca uma sensação de mistério e medo. A abertura do poço do abismo é descrita de forma vívida. Quando o anjo gira a chave e destranca o poço, uma fumaça espessa e escura emerge, como a fumaça de uma grande fornalha cobrindo o sol e o ar. Essa escuridão repentina simboliza o mal incontrolável que começa a se espalhar pela terra. O poço do abismo, muitas vezes referido na literatura bíblica, é um lugar de confinamento para forças malignas. Ele é visto como uma prisão para demônios e espíritos malignos, um lugar onde o mal é contido até ser liberado para cumprir os propósitos divinos. E então, da fumaça, surgem criaturas terríveis, gafanhotos que não são gafanhotos comuns. Essas criaturas são descritas de forma detalhada e aterrorizante. Elas possuem corpos como cavalos preparados para a batalha, com coroas de ouro em suas cabeças, indicando algum tipo de autoridade. Seus rostos são como rostos humanos, talvez sugerindo inteligência ou um tipo de malícia consciente. Seus cabelos são como cabelos de mulheres, um detalhe que confere uma aparência ainda mais estranha e desconcertante. Os dentes são como os de leões, prontos para dilacerar e causar dor. Essas criaturas têm couraças de ferro, tornando-as invulneráveis aos ataques. O som de suas asas é comparado ao barulho de muitos carros de guerra correndo para a batalha, criando uma sensação de caos e medo iminente. Mas o mais assustador é o seu propósito. Elas têm caudas e ferrões como escorpiões e o poder de causar tormento às pessoas por 5 meses. Esse tormento é tão intenso que as pessoas desejarão a morte, mas a morte fugirá delas. Imagine um sofrimento tão profundo que a própria morte parece um alívio inatingível. Isso adiciona uma camada de horror psicológico à já aterrorizante visão. Essas criaturas são lideradas pelo anjo chamado Abaddon, apresentado anteriormente. Essa liderança sugere uma organização e um propósito maligno claro, e não uma simples e caótica invasão de criaturas demoníacas. A figura do destruidor dá a entender que há uma inteligência malévola guiando essas forças, um comandante das trevas determinado a cumprir uma missão de destruição e sofrimento. O poço do abismo na literatura bíblica é um símbolo poderoso e complexo. Ele representa um lugar de profundo mal e confinamento para os piores demônios. A abertura desse poço, portanto, não é apenas um ato físico, mas um evento espiritual de grande significado. É a liberação do mal contido, um juízo sobre a terra e um teste para a humanidade. As criaturas que saem do poço são simbolicamente ricas. Elas podem representar forças demoníacas liberadas para causar tormento, ou podem ser vistas como personificações dos medos e tormentos espirituais que afligem a humanidade. Seja qual for a interpretação, o impacto é claro. Um período de sofrimento extremo, de uma intensidade que nunca foi vista antes. A narrativa do quinto anjo e do poço do abismo é uma das mais intensas do Apocalipse.
Ela nos força a confrontar a realidade do mal e o poder dos juízos divinos, mas também nos lembra da necessidade de estar preparados espiritualmente, de entender que esses eventos, por mais aterrorizantes que sejam, fazem parte de um plano maior. Eles são uma chamada ao arrependimento, à reflexão e à busca por uma vida em harmonia com os preceitos divinos. Vamos nos aprofundar nas locustas mencionadas no capítulo 9 do Apocalipse. Essas criaturas não são simples insetos. Elas são descritas de forma tão vívida e aterrorizante que ficam gravadas na mente de quem lê. As locustas têm corpos como cavalos preparados para a guerra. Essa imagem já nos faz imaginar a força e a determinação desses seres. Em suas cabeças há algo semelhante a coroas de ouro, o que pode sugerir algum tipo de poder ou autoridade que exercem durante o tormento que causam. Seus rostos são como os de homens, dando a essas criaturas uma aparência quase humana, que é perturbadora. Isso pode indicar uma inteligência maligna ou uma capacidade de infligir sofrimento de forma consciente. Seus cabelos são como cabelos de mulheres, um detalhe que confere uma estranheza adicional, talvez simbolizando beleza enganadora ou uma natureza sedutora. Os dentes, no entanto, são como os de leões, prontos para rasgar e destruir, indicando a ferocidade dessas criaturas. Elas vestem couraças como couraças de ferro, tornando-as praticamente invulneráveis a ataques. O som de suas asas é comparado ao som de muitos carros de guerra correndo para a batalha, criando uma atmosfera de caos e pavor iminente. Mas o mais aterrorizante é o que elas fazem com suas caudas. Com ferrões como os de escorpiões, elas têm o poder de atormentar os seres humanos por 5 meses. Esse tormento é tão intenso que as pessoas desejarão a morte, mas não poderão encontrá-la. Essa visão de sofrimento insuportável e inescapável é uma das razões pelas quais este capítulo do Apocalipse é tão temido. Comparando essas locustas com outras menções bíblicas de gafanhotos, podemos ver algumas diferenças significativas. Nos livros do Êxodo e de Joel, os gafanhotos são pragas que devoram plantações, trazendo fome e destruição. No Apocalipse, porém, essas locustas têm um propósito diferente. Elas não atacam a vegetação, mas sim os homens que não têm o selo de Deus. Isso mostra uma mudança no alvo de seu tormento, do físico para o espiritual e emocional. As pragas de gafanhotos mencionadas no Êxodo foram enviadas como um dos julgamentos de Deus contra o Egito, uma punição direta e visível. Em Joel, os gafanhotos são vistos como um exército que traz devastação, mas também são um chamado ao arrependimento e à volta para Deus. No Apocalipse, as locustas simbolizam um julgamento ainda mais sombrio e pessoal, atingindo diretamente aqueles que estão espiritualmente desprotegidos. Historicamente, essas locustas do Apocalipse têm sido interpretadas de várias maneiras. Alguns estudiosos veem nelas representações de exércitos invasores, enquanto outros as entendem como forças demoníacas liberadas para punir os ímpios. Durante a Idade Média, quando as descrições apocalípticas eram frequentemente usadas para explicar eventos catastróficos como pestes e guerras, essas locustas foram vistas como símbolos de calamidades iminentes e divinas. Teologicamente, as locustas representam a ideia de um julgamento divino severo e inescapável. Elas são um lembrete da seriedade do pecado e da necessidade de arrependimento. A tormenta que causam por 5 meses pode ser vista como um período de provação intensa, uma última oportunidade para as pessoas reconhecerem seu erro e se voltarem para Deus. A descrição detalhada dessas criaturas serve para enfatizar a gravidade do julgamento que está por vir. Para muitos, essas locustas são também uma metáfora para as consequências do afastamento de Deus. Quando as pessoas se distanciam dos ensinamentos divinos, acabam expostas a tormentos espirituais e emocionais que são difíceis de suportar.
O selo de Deus, que protege alguns do tormento, simboliza a segurança e a paz que vem de estar em comunhão com Ele. Essas interpretações históricas e teológicas ajudam a entender por que o capítulo 9 do Apocalipse é tão assustador. Ele nos força a confrontar a realidade do mal e as consequências do afastamento de Deus. Ao mesmo tempo, oferece uma visão de esperança para aqueles que permanecem fiéis, mostrando que, mesmo em meio ao tormento, há uma proteção divina disponível para aqueles que buscam. Essa narrativa intensa e cheia de simbolismo nos desafia a refletir sobre nossa própria vida espiritual. Ela nos lembra da importância de mantermos nossa fé e buscarmos estar sempre em harmonia com os ensinamentos divinos. Agora, imagine um tormento tão severo que as pessoas desejarão a morte, mas não conseguirão encontrá-la. As locustas são descritas como tendo caudas e ferrões como os de escorpiões, e seu propósito é infligir uma dor insuportável por 5 meses. Não se trata de uma dor física comum, mas de um sofrimento tão profundo que afeta o corpo e a mente, causando um desespero total. Essas criaturas atacam aqueles que não possuem o selo de Deus em suas testas. É importante notar que elas não matam suas vítimas, mas as submetem a um tormento contínuo. O veneno de seus ferrões não é letal, mas provoca uma agonia incessante, comparável às picadas de escorpiões, que são conhecidas por causar dores excruciantes. Imagine viver em um estado de constante angústia, sem alívio, sem esperança de um fim. Esse cenário pintado pelo Apocalipse é aterrorizante porque retrata uma situação de sofrimento sem escapatória. A descrição desse tormento serve a um propósito específico dentro do contexto apocalíptico. Primeiro, ela destaca a severidade do julgamento divino. O sofrimento infligido pelas locustas não é arbitrário. Ele é uma resposta ao afastamento de Deus. É uma forma de punição para aqueles que rejeitaram a proteção divina e escolheram seguir um caminho de impiedade. Esse tormento serve como um lembrete da seriedade do pecado e das consequências de viver uma vida afastada dos princípios divinos. Além disso, o sofrimento descrito no capítulo 9 do Apocalipse também tem um propósito redentivo. Em meio à dor, há uma oportunidade para reflexão e arrependimento. O tormento incessante pode levar as pessoas a questionarem suas escolhas e buscarem um caminho de volta à comunhão com Deus. É um chamado ao arrependimento, uma chance para reconhecer os erros e buscar a redenção. No meio da dor, há uma possibilidade de transformação espiritual, uma abertura para a reconciliação com Deus. A resposta humana ao sofrimento é variada e complexa. Alguns podem se tornar mais endurecidos, resistindo ainda mais à mensagem de arrependimento. O desespero pode levar à rebelião, à negação da necessidade de mudança. Outros, no entanto, podem ser levados a uma profunda reflexão. A dor tem o poder de quebrar as defesas, de expor a vulnerabilidade humana e a necessidade de algo maior. É nesse momento de fragilidade que muitos podem se voltar para Deus, buscando consolo e salvação. O tormento das locustas também nos lembra da importância da proteção divina. Aqueles que possuem o selo de Deus estão a salvo desse sofrimento. Isso simboliza a segurança que vem de viver em conformidade com a vontade divina. O selo representa a aliança com Deus, a certeza de que, mesmo em meio ao julgamento, há proteção e paz para aqueles que são fiéis. Esse contraste entre os que sofrem e os que são protegidos destaca a necessidade de buscar e manter uma relação próxima com Deus. Refletir sobre o propósito do sofrimento nos leva a considerar nossa própria vida. Em momentos de dor e dificuldade, podemos encontrar oportunidades para crescimento espiritual e transformação. O sofrimento pode ser um catalisador para a mudança, um impulso para reavaliar nossas escolhas e buscar um caminho mais alinhado com os valores divinos. A narrativa do Apocalipse nos desafia a não apenas temer o julgamento,
mas a entender seu propósito e responder de maneira que nos aproxime de Deus. Essa discussão sobre a dor e o sofrimento, descritos no capítulo 9 do Apocalipse, nos leva a uma compreensão mais profunda do texto bíblico. Não se trata apenas de uma descrição de eventos futuros, mas de uma mensagem poderosa sobre as consequências do afastamento de Deus e a importância do arrependimento e da fidelidade. Quando o sexto anjo toca a sua trombeta, um evento cataclísmico é desencadeado. A partir dessa ação, uma voz é ouvida do altar de ouro que está diante de Deus, dando instruções para que os 4 anjos atados junto ao grande rio Eufrates sejam libertados. Esses anjos estão preparados para aquele momento específico, para aquela hora, dia, mês e ano, indicando uma precisão divina no tempo do julgamento. A libertação desses 4 anjos é um evento carregado de simbolismo e consequências. O rio Eufrates é um dos rios mais mencionados na Bíblia, com uma importância histórica e espiritual significativa. Na antiguidade, o Eufrates era visto como uma fronteira natural que delimitava civilizações e impérios. Era uma linha de separação entre a terra prometida e os reinos inimigos. Simbolicamente, o Eufrates representa a barreira entre o bem e o mal, entre o domínio de Deus e as forças opostas. Os 4 anjos atados no Eufrates são liberados para cumprir uma missão de destruição. Eles conduzem um exército imenso de cavaleiros, cujo número é descrito como 200 milhões. Essa força descomunal é um símbolo do juízo devastador que está prestes a acontecer. A libertação desses anjos marca o início de uma nova fase de calamidade sobre a terra. Os cavaleiros liderados pelos 4 anjos são descritos com detalhes assustadores. Eles montam cavalos que exalam fogo, fumaça e enxofre de suas bocas, elementos que causam morte e destruição. Esses cavaleiros não são apenas guerreiros, eles são instrumentos de um juízo divino severo, destinados a causar um estrago imenso. 1/3 da humanidade é dizimado por esses cavaleiros, uma catástrofe de proporções inimagináveis. A descrição desses eventos não é apenas para chocar ou aterrorizar. Há um propósito mais profundo. A magnitude da destruição serve como um alerta para a gravidade do afastamento de Deus. Ela enfatiza a necessidade de arrependimento e retorno aos caminhos divinos. A libertação dos anjos e a subsequente devastação representam o cumprimento do juízo de Deus sobre uma humanidade que persistiu na desobediência e na rejeição da graça divina. O rio Eufrates, além de sua importância geográfica e histórica, carrega um peso simbólico poderoso. Ao longo da Bíblia, ele é associado a grandes mudanças e julgamentos. Na narrativa do Apocalipse, o Eufrates simboliza a linha que, quando cruzada, libera forças de julgamento que estavam contidas. A libertação dos 4 anjos é a abertura dessa barreira, permitindo que a destruição flua livremente sobre a terra. As consequências dessa libertação são catastróficas. A morte de 1/3 da população mundial é um evento sem precedentes, que destaca a severidade do julgamento divino. Esse evento catastrófico é um chamado à humanidade para refletir sobre seus caminhos. A destruição não é o objetivo final, mas um meio de despertar a consciência para a necessidade de arrependimento e busca de uma vida alinhada com os preceitos divinos. A libertação dos 4 anjos e a subsequente devastação também servem como um lembrete da soberania de Deus sobre a história. Nada acontece fora do tempo determinado por ele. A precisão com que os anjos são libertados na hora, dia, mês e ano determinados sublinha o controle divino sobre os eventos do mundo. Mesmo em meio ao caos e destruição, há um propósito divino sendo cumprido. Essa narrativa nos desafia a considerar a seriedade dos julgamentos divinos e a necessidade de uma vida de fé e obediência. Ela nos chama a refletir sobre nossas escolhas e a importância de buscar a proteção e a graça de Deus em nossas vidas.
Vamos agora abordar a terrível batalha e na morte de 1/3 da humanidade, conforme descrito no capítulo 9 do Apocalipse. Quando o 6º anjo toca a sua trombeta, uma voz poderosa do altar de ouro diante de Deus dá a ordem. Os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates são libertados. Estes anjos são liberados para cumprir uma missão específica, preparada para aquela hora, dia, mês e ano. Os 4 anjos não vêm sozinhos. Como dissemos anteriormente, eles lideram um exército colossal de cavaleiros, cuja quantidade é descrita como 200 milhões. A visão desses números gigantescos nos faz imaginar uma cena de proporções épicas. Os cavaleiros são descritos montando cavalos que exalam fogo, fumaça e enxofre de suas bocas. Esses 3 elementos, fogo, fumaça e enxofre, são armas de destruição massiva, capazes de causar morte e devastação. A batalha que se desenrola é de uma magnitude nunca vista antes. O texto nos diz que 1/3 da humanidade perece nessa grande calamidade. Isso significa que bilhões de pessoas são destruídas, uma catástrofe de proporções inimagináveis. A morte de 1/3 da população mundial serve como um lembrete da severidade dos juízos divinos. Não se trata apenas de uma batalha física, mas de um evento com profundo significado espiritual. O significado desta destruição massiva vai além do simples fato da morte. Ela representa um juízo divino sobre a humanidade que persistiu em seu afastamento de Deus. A severidade do julgamento é um chamado à reflexão. Deus está mostrando de maneira inegável a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento. A destruição é tanto um ato de justiça quanto um último aviso para aqueles que permanecem vivos. Este evento de morte e destruição conecta-se com outras profecias bíblicas que falam de juízos futuros. No livro de Daniel, por exemplo, lemos sobre períodos de grande tribulação e julgamento sobre a terra. Em Mateus, Jesus fala de tempos de angústia como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Essas conexões mostram uma continuidade na mensagem bíblica sobre a seriedade do afastamento de Deus e a necessidade de uma vida de fé e obediência. A imagem dos cavaleiros montando cavalos que exalam fogo, fumaça e enxofre também ecoa nas pragas do Egito, onde Deus usou elementos da natureza para mostrar seu poder e julgar aqueles que se opunham a ele. No Apocalipse, esses elementos são usados de maneira ainda mais devastadora, sublinhando a gravidade dos tempos finais e a urgência do arrependimento. A destruição de 1/3 da humanidade também serve como um lembrete da proteção divina sobre aqueles que são fiéis. No meio do caos e da destruição, aqueles que têm o selo de Deus estão protegidos. Isso simboliza a segurança que vem de viver uma vida em conformidade com os preceitos divinos. Mesmo em meio ao julgamento, há esperança e proteção para aqueles que buscam a Deus. Este evento de guerra e destruição é, portanto, um poderoso chamado à reflexão. Ele nos desafia a considerar nossas próprias vidas, nossas escolhas e nossa relação com Deus. A mensagem é clara. O afastamento de Deus traz consequências severas, mas há sempre uma oportunidade para o arrependimento e a busca pela redenção. Ao refletir sobre essa terrível batalha e a morte de 1/3 da humanidade, somos chamados a uma compreensão mais profunda das Escrituras e da seriedade dos juízos divinos. Esta não é apenas uma história de destruição, mas uma mensagem de advertência e esperança. As interpretações teológicas do capítulo 9 do Apocalipse são tão variadas quanto profundas. Cada tradição cristã oferece uma perspectiva única sobre os eventos descritos, refletindo suas próprias doutrinas e compreensões da mensagem bíblica. Vamos explorar algumas dessas interpretações para entender melhor o significado deste capítulo aterrorizante. Uma das interpretações mais comuns é a futurista, que vê os eventos do capítulo 9 como acontecimentos que ainda estão por vir.
Nesta visão, as visões de João são profecias literais que se realizarão nos tempos finais. As criaturas semelhantes a gafanhotos, o tormento infligido e a destruição massiva são todos vistos como parte do julgamento divino que ocorrerá durante a grande tribulação. Os futuristas acreditam que esses eventos servirão como um alerta final para a humanidade sobre a seriedade do pecado e a iminência do retorno de Cristo. Outra interpretação é a historicista, que vê o Apocalipse como um relato simbólico dos eventos que ocorreram ao longo da história da Igreja. Segundo esta perspectiva, as visões de João representam diferentes períodos históricos e movimentos dentro do cristianismo. As locustas, por exemplo, poderiam simbolizar invasores bárbaros ou exércitos que trouxeram destruição e tormento ao longo dos séculos. Os historicistas procuram correlacionar os detalhes das visões com eventos históricos específicos, mostrando como a profecia se desenrolou ao longo do tempo. A interpretação preterista vê as visões do Apocalipse como já cumpridas nos eventos do primeiro século. Para os preteristas, o capítulo 9 descreve eventos que ocorreram durante a queda de Jerusalém e a destruição do templo em 70 d.C. Eles veem as locustas e os anjos libertados como simbolismos das forças romanas e dos juízos divinos sobre a nação de Israel por sua rejeição do Messias. Esta perspectiva enfatiza o cumprimento das profecias no contexto histórico imediato de João e da Igreja primitiva. Já a interpretação idealista ou simbólica vê o Apocalipse como uma representação atemporal das lutas espirituais entre o bem e o mal. Nesta visão, as imagens e eventos não correspondem a eventos históricos específicos, mas simbolizam verdades espirituais universais. As locustas representam forças demoníacas e tentações que afligem a humanidade continuamente, enquanto o tormento infligido simboliza o sofrimento espiritual e emocional que resulta do afastamento de Deus. Os idealistas veem o Apocalipse como um livro de encorajamento para os cristãos em todas as épocas, mostrando a vitória final de Deus sobre o mal. Diversas tradições cristãs trazem suas próprias perspectivas ao capítulo 9. A tradição católica, por exemplo, tende a adotar uma abordagem mais histórica e alegórica, vendo as visões como simbolismos das lutas da Igreja ao longo dos séculos. As tradições protestantes, especialmente as evangélicas, frequentemente adotam uma perspectiva futurista, enfatizando o cumprimento literal das profecias nos tempos finais. Já as igrejas ortodoxas podem focar na interpretação espiritual e simbólica, destacando a luta contínua entre as forças divinas e malignas. Refletir sobre a mensagem espiritual do capítulo 9 nos leva a uma compreensão mais profunda da seriedade do julgamento divino e da urgência do arrependimento. Independentemente da interpretação específica, o capítulo 9 nos chama a considerar a realidade do mal e as consequências do afastamento de Deus. As visões de João nos desafiam a viver vidas de fé e obediência, reconhecendo a importância de estar em comunhão com Deus e protegido por seu selo. A mensagem espiritual do capítulo 9 também nos lembra da soberania de Deus sobre a história. Os eventos descritos, por mais aterrorizantes que sejam, ocorrem dentro do plano divino e no tempo determinado por Deus. Isso nos dá esperança e confiança de que, mesmo em meio ao caos e à destruição, Deus está no controle e seus propósitos serão cumpridos. O capítulo 9 do Apocalipse é temido por muitos devido à riqueza de imagens perturbadoras e visões aterrorizantes que ele contém. Vamos analisar os elementos que causam medo e apreensão. A descrição de criaturas monstruosas, como as locustas com corpos de cavalos preparados para a guerra, rostos humanos, dentes de leão, caudas de escorpiões e couraças de ferro, é suficiente para instilar terror em qualquer um. Além disso,
O fato de essas criaturas infligirem um tormento tão severo que as pessoas desejam a morte, mas não conseguem alcançá-la, adiciona uma camada de desespero profundo e inescapável. A natureza apocalíptica do texto também contribui significativamente para o medo que ele provoca. O Apocalipse, ou livro de Revelação, é cheio de visões de julgamentos divinos, destruição e caos, todos sinais do fim dos tempos. A ideia de que esses eventos profetizados poderiam acontecer em um futuro próximo ou mesmo estar acontecendo atualmente amplifica o medo. A libertação dos 4 anjos do rio Eufrates, que conduz a um exército de 200 milhões de cavaleiros e resulta na morte de 1/3 da humanidade, é um exemplo claro da escala e severidade dos julgamentos divinos descritos. Refletindo sobre o impacto psicológico e emocional deste capítulo, percebemos que ele toca em medos profundos e primordiais. A ideia de sofrer um tormento incessante, a visão de criaturas monstruosas e a perspectiva de uma destruição em massa são elementos que perturbam profundamente o ser humano. Esses medos não são apenas sobre a dor física, mas também sobre a vulnerabilidade, a impotência diante de forças incontroláveis e o terror do desconhecido. O capítulo 9 força o leitor a confrontar a realidade do mal e a magnitude dos julgamentos divinos. A natureza gráfica das descrições faz com que esses eventos pareçam tangíveis e iminentes, provocando uma reação visceral. A repetição de temas de destruição e sofrimento ao longo do Apocalipse contribui para um sentimento crescente de ansiedade e pavor. Este capítulo é um chamado à reflexão sobre nossas próprias vidas e escolhas. Ele nos lembra da importância de viver em conformidade com os ensinamentos divinos e de buscar a proteção de Deus. A mensagem implícita é que aqueles que têm o selo de Deus serão poupados dos piores tormentos, destacando a necessidade de uma vida de fé e obediência. O capítulo 9 do Apocalipse é um dos mais assustadores e enigmáticos da Bíblia, provocando temor e apreensão em muitos. As visões apocalípticas de criaturas monstruosas, tormento inescapável e destruição massiva ressoam profundamente com nossos medos mais primordiais. Mas por que exatamente este capítulo causa tanto medo, especialmente quando consideramos o contexto dos nossos dias? Vivemos em uma era marcada por incertezas e crises constantes. Catástrofes naturais, como terremotos, furacões e incêndios florestais, parecem estar se tornando cada vez mais frequentes e devastadores. A desunião política e social está em alta, com nações e comunidades se polarizando e conflitos se intensificando. A violência e as guerras, incluindo a ameaça de uma possível terceira guerra mundial, são realidades que assombram a consciência global. Além disso, estamos no meio de uma revolução tecnológica que transforma nossas vidas de maneiras sem precedentes, tornando-nos cada vez mais dependentes da internet e dos meios digitais. O capítulo 9 do Apocalipse, com suas descrições vívidas de destruição e tormento, ressoa com essas realidades contemporâneas. As locustas com rostos humanos e caudas de escorpiões, lideradas por Abaddon, o anjo do abismo, podem ser vistas como representações simbólicas das forças descontroladas que parecem estar soltas no mundo. O tormento que elas causam, onde as pessoas desejam a morte, mas não conseguem encontrá-la, ecoa a sensação de desespero e impotência que muitos sentem diante das crises atuais. A libertação dos 4 anjos do rio Eufrates e a subsequente destruição de 1/3 da humanidade são visões que podem ser facilmente associadas ao medo de uma guerra nuclear ou outra catástrofe de proporções globais. A ideia de que bilhões de pessoas poderiam ser dizimadas em um único evento é aterrorizante e reflete o medo profundo de uma aniquilação em massa.
A revolução tecnológica e nossa dependência da internet e dos meios digitais também têm um paralelo com as visões apocalípticas. A rápida disseminação de informações, muitas vezes alarmantes ou falsas, pode intensificar os sentimentos de medo e desespero. A sensação de que estamos constantemente conectados, mas ao mesmo tempo vulneráveis a ataques cibernéticos, perda de privacidade e manipulação digital, pode ser vista como um novo tipo de tormento, diferente mas igualmente devastador. As descrições de tormento e destruição no Apocalipse não são apenas para assustar, mas para alertar e chamar à reflexão. Elas servem como um poderoso lembrete da fragilidade da condição humana e da necessidade de um alicerce espiritual sólido. Em tempos de crise, a mensagem do capítulo 9 pode ser vista como um convite ao arrependimento e à busca por uma conexão mais profunda com o divino. Através da lente do Apocalipse, as catástrofes naturais, a desunião, a violência e as guerras que enfrentamos hoje podem ser interpretadas como sinais dos tempos, advertências sobre a necessidade de mudança. A figura de Abaddon, o destruidor, liderando as forças do abismo, pode ser vista como um símbolo das forças destrutivas que se manifestam quando a humanidade se afasta dos princípios de amor, justiça e fé. Por outro lado, a narrativa do Apocalipse também oferece esperança. Aqueles que têm o selo de Deus são protegidos dos tormentos descritos, sugerindo que a fé e a obediência podem oferecer um refúgio seguro, mesmo em tempos de grande tribulação. Esta promessa de proteção divina pode servir como um consolo e um incentivo para buscar uma vida mais alinhada com os preceitos divinos. Refletindo sobre o capítulo 9 do Apocalipse no contexto dos nossos dias, somos chamados a considerar nossas próprias vidas e escolhas. Estamos vivendo de maneira que nos prepara para enfrentar as crises e desafios que vêm pela frente. Estamos buscando a proteção e a orientação divina em nossas vidas cotidianas. Estas são questões que o Apocalipse nos força a enfrentar. Em última análise, o temor que o capítulo 9 do Apocalipse provoca pode ser transformado em uma força motivadora para mudança e crescimento espiritual. Ele nos lembra da importância de estar preparados espiritualmente e de buscar uma relação mais profunda e autêntica com Deus. Assim, mesmo em meio às incertezas e crises de nossos tempos, podemos encontrar paz, esperança e propósito. Portanto, exploramos o capítulo 9 do Apocalipse, um dos mais aterrorizantes e enigmáticos de toda a Bíblia. Começamos entendendo a visão do quinto anjo e a abertura do poço do abismo, de onde emergem criaturas semelhantes a gafanhotos que infligem tormento imenso à humanidade. Discutimos a libertação dos 4 anjos do rio Eufrates pelo 6º anjo e a subsequente destruição em massa causada por um exército colossal de cavaleiros. Analisamos o profundo significado espiritual dessas visões e como diferentes tradições cristãs interpretam essas profecias. Também refletimos sobre o impacto psicológico e emocional que essas descrições causam, revelando nossos medos mais profundos. O capítulo 9 do Apocalipse nos desafia a confrontar a realidade do mal e a seriedade dos julgamentos divinos. Ele serve como um poderoso lembrete da necessidade de viver uma vida de fé e obediência, buscando sempre a proteção e a graça de Deus. A intensidade das visões e a severidade dos julgamentos destacam a urgência do arrependimento e da reconciliação com Deus. Se você quer continuar a aprofundar seu entendimento das Escrituras e explorar mais temas bíblicos, inscreva-se no nosso canal. Aqui, desvendamos juntos os mistérios da Bíblia e encontramos esperança e orientação nas palavras sagradas. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Obrigado por assistir e até a próxima.